Um convite misterioso que muda a vida de alguém para sempre. Assim começa a jornada de Bilbo Bolseiro, um hobbit comum que nunca imaginou que seu destino o levaria para além das colinas verdejantes do condado. Uma história de coragem, amizade e descobertas, onde o menor dos heróis pode fazer a maior das diferenças. Acomode-se confortavelmente, diminua as luzes e prepare-se para mergulhar na Terra-média. De onde você está assistindo? Deixe nos comentários, compartilhe sua experiência e venha conosco nessa aventura. Bilbo Bolseiro era, em todos os sentidos, um hobbit exemplar. Sua toca em bolsão, escavada nas colinas verdejantes de Hobbiton, era um testemunho de sua dedicação ao conforto. As paredes arredondadas, polidas com o cuidado de gerações, exibiam prateleiras repletas de potes de cerâmica cheios de geleias caseiras, picles e ervas secas. O fogão, sempre aceso, exalava o aroma reconfortante de pão recém-assado, enquanto a despensa, um orgulho particular de Bilbo, nunca ficava vazia. Havia sempre um estoque de bacon, ovos frescos, bolos de mel e, claro, um suprimento respeitável de cerveja artesanal. Ele gostava de sua rotina, o primeiro café da manhã às 7, com torradas e manteiga, seguido pelo segundo às 9, com bolinhos de canela e chá. As tardes eram passadas na varanda, fumando seu cachimbo de madeira polida, soprando anéis de fumaça que dançavam no ar antes de se dissiparem contra o céu do condado. Era uma vida sem surpresas, e Bilbo não desejava nada além disso. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. O ar parecia carregado, como se o vento trouxesse um sussurro que ele não conseguia decifrar. Sentado em seu banco favorito, com vista para os campos ondulantes do condado, Bilbo observava as nuvens passearem pelo céu, cada uma moldada como uma história que ele nunca viveria. Ou assim pensava. Foi então que uma sombra alta se projetou sobre ele, interrompendo seus devaneios. Um homem, ou algo mais, apareceu no caminho de cascalho que levava à sua porta. Ele usava um chapéu pontudo, uma capa cinza que ondulava com o vento, e carregava um cajado que parecia mais antigo que as colinas. Era Gandalf, o mago. Bilbo já ouvira falar de Gandalf. As crianças do condado contavam histórias sobre seus fogos de artifício, explosões de cores que iluminavam as festas de Hobbiton. Mas havia outros rumores, sussurrados pelos mais velhos, sobre feitos estranhos e jornadas perigosas que Gandalf instigava. Bilbo nunca imaginou que o mago apareceria em sua porta. "Saudações, Bilbo Bolseiro", disse Gandalf, com uma voz que parecia carregar o peso de séculos, mas também um toque de diversão. "Estou procurando alguém para uma aventura." A palavra aventura atingiu Bilbo como um trovão. Ele quase engasgou com a fumaça do cachimbo, tossindo enquanto tentava manter a compostura. "Aventura?" Joe respondeu com um tom que misturava indignação e nervosismo. "Hobbits não se metem em aventuras, Gandalf. Somos gente simples, sabe? Gosto do meu conforto, da minha toca, do meu chá. Nada de aventuras por aqui, muito obrigado." Ele se levantou, ajustando o colete verde e tentando parecer decidido, mas seus olhos traíam uma pontada de curiosidade. Havia algo no olhar de Gandalf, um brilho que misturava sabedoria e travessura, que o fez hesitar. Ele queria fechar a porta, encerrar a conversa e voltar para sua rotina, mas seus pés pareciam presos ao chão. Gandalf apenas sorriu, um sorriso que parecia saber mais do que dizia. "Veremos", murmurou ele, antes de se afastar, deixando Bilbo com um vazio estranho no peito. O hobbit tentou retomar seu dia, mas a visita do mago o deixou inquieto. Ele passou a tarde reorganizando a despensa, polindo os talheres e tentando ignorar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Quando a noite caiu, o inesperado voltou com força total. Um toque firme na porta ecoou pela toca. Antes que Bilbo pudesse decidir se atendia ou não, a porta se abriu e um anão entrou sem cerimônia. Era Dwalin, alto para um anão, com uma barba trançada,
e um machado pendurado nas costas. "Às suas ordens", disse ele com uma reverência exagerada, antes de se instalar na sala como se fosse dono do lugar. Bilbo mal teve tempo de protestar antes que outro anão aparecesse. Balin, mais velho, com uma barba branca e olhos gentis, mas firmes. Em seguida, vieram Kili e Fili, jovens e cheios de energia, rindo alto enquanto carregavam sacos de provisões. Um após o outro, mais anões chegaram, até que 13 deles lotaram a toca de Bilbo. O último a entrar foi Thorin Escudo de Carvalho, um anão de presença imponente, com uma barba longa e olhos que pareciam atravessar montanhas. Ele carregava uma aura de realeza, mas também de alguém que conhecera muitas perdas. O caos tomou conta de Bolsão. Os anões invadiram a toca como uma tempestade, enchendo-a de risadas, canções e pedidos incessantes por comida e cerveja. Bilbo corria de um lado para o outro, horrorizado, enquanto via sua despensa ser saqueada. "Cuidado com o tapete", gritava ele, enquanto Dori derramava cerveja no chão. "Não toquem na louça da minha avó", Alce implorava, enquanto Bombur empilhava pratos com pedaços de presunto. Mas entre o tumulto, algo começou a mexer com ele. As canções dos anões falavam de um reino perdido sob a montanha solitária, de um dragão chamado Smaug, que roubara seu lar e seu tesouro. Havia uma melancolia na voz de Thorin, uma determinação que fazia o coração de Bilbo pulsar de um jeito que ele não entendia. Ele tentou se convencer de que era apenas irritação, mas a verdade era que aquelas histórias acendiam algo dentro dele, algo que ele nunca soubera que existia. No meio da noite, Gandalf desenrolou um mapa antigo sobre a mesa de jantar. Era um mapa da Montanha Solitária, com runas estranhas e uma chave prateada que Thorin carregava com reverência. "Precisamos de um ladrão", disse Gandalf, olhando diretamente para Bilbo. "Alguém esperto, silencioso, capaz de passar despercebido. Você, Bilbo Bolseiro, foi escolhido." "Eu? Um ladrão?" exclamou Bilbo, quase caindo da cadeira. "Não sou ladrão. Sou um hobbit respeitável com uma vida respeitável." Os anões o encararam, alguns com desconfiança, outros com curiosidade. Thorin, em particular, parecia duvidar que aquele hobbit pequeno de bochechas rosadas pudesse ser útil. "Por que ele?" lhe perguntou Thorin, com um tom que misturava ceticismo e desdém. Gandalf apenas sorriu, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. "Porque ele tem mais a oferecer do que ele mesmo imagina", respondeu o mago, com uma calma que silenciou a sala. Quando os anões finalmente saíram, deixando a toca em desordem, Bilbo ficou sozinho com seus pensamentos. Sobre a mesa, um contrato assinado por Thorin ainda estava lá, com letras miúdas prometendo uma parte do tesouro em troca de sua participação na jornada. Ele o leu, releu e sentiu um aperto no peito. Era loucura. Deixar sua toca, sua despensa, seu conforto. Enfrentar perigos que ele nem imaginava. Ele imaginou os campos do condado, as manhãs tranquilas, o som do riacho próximo. Tudo isso era suficiente, não era? Mas havia algo naquele mapa, nas canções, no olhar de Gandalf, que acendia uma faísca dentro dele. Uma faísca que ele não podia ignorar. Ele foi para a cama, mas o sono não veio. Sua mente girava, dividida entre o medo do desconhecido e uma curiosidade que ele nunca soubera que tinha. O que havia além do condado? O que significava ser parte de algo maior? Pela primeira vez em sua vida, Bilbo Bolseiro sentiu que sua toca, por mais perfeita que fosse, talvez não fosse o bastante. Ele se virou na cama, olhando para o teto, enquanto o contrato parecia chamá-lo da mesa na sala. O mundo lá fora, com seus perigos e promessas, parecia estar à espera. A manhã chegou com uma pressa que Bilbo Bolseiro não estava acostumado. O sol mal despontava no horizonte, tingindo as colinas do condado de um dourado suave, quando ele acordou com um sobressalto. O contrato ainda estava lá, sobre a mesa, como um desafio silencioso. Ele não se lembrava de ter decidido,
mas seus pés pareciam ter vontade própria. Num frenesi, jogou algumas roupas numa mochila, pegou um lenço do cabide, esquecendo metade dos itens essenciais, como seu segundo par de meias favoritas, e correu porta afora. O ar fresco do condado encheu seus pulmões, mas havia algo novo nele. Um misto de medo e excitação que fazia seu coração bater mais rápido. Bilbo alcançou Gandalf e os anões na saída de Hobbiton, onde já estavam reunidos, montados em pôneis robustos. Thorin Escudo de Carvalho liderava o grupo com sua capa azul escura e o olhar fixo no horizonte. "Você está atrasado, Hobbit", disse ele, sem esconder o tom de desaprovação. Bilbo, ofegante, apenas acenou com o contrato, agora amassado como prova de sua decisão. Gandalf, montado em um cavalo branco, lançou um olhar de aprovação, mas não disse nada. Havia um brilho em seus olhos que sugeria que ele sabia exatamente o que estava por vir. Os primeiros dias de viagem foram um choque para Bilbo. Ele nunca havia saído do condado, e o mundo além de suas fronteiras era ao mesmo tempo vasto e intimidador. Os caminhos de terra se transformaram em trilhas sinuosas, as colinas deram lugar a campos abertos e o conforto da sua toca parecia um sonho distante. Os anões, por sua vez, não facilitavam as coisas. Eles marchavam com determinação, rindo alto, contando histórias de batalhas e tesouros, enquanto Bilbo lutava para acompanhar o ritmo. Seus pés peludos, tão úteis nas tocas macias de Hobbiton, agora doíam com as pedras do caminho. À noite, o grupo acampava sob as estrelas, e Bilbo, encolhido em seu cobertor fino, sentia falta do calor de sua lareira. A rotina da viagem era exaustiva. Durante o dia, os anões discutiam estratégias, enquanto Bilbo tentava entender seu papel no grupo. "Por que estou aqui?" pensava ele, enquanto carregava uma panela pesada ou ajudava a montar o acampamento. Thorin o tratava com uma mistura de desconfiança e indiferença, enquanto os outros anões, como Kili e Fili, pareciam se divertir com sua inexperiência. Gandalf, sempre enigmático, apenas observava, dando conselhos crípticos que deixavam Bilbo ainda mais confuso. "Paciência, Bilbo", dizia o mago enquanto acendia seu cachimbo. "Você descobrirá seu lugar." O primeiro grande teste veio numa noite fria, quando o grupo acampou perto de um bosque escuro. A fome apertava e a despensa portátil dos anões estava quase vazia. Bilbo, ainda tentando provar seu valor, foi enviado para investigar uma luz distante que tremeluzia entre as árvores. "Talvez seja uma fazenda", sugeriu Balin, com um tom de esperança. "Ou uma armadilha", murmurou Thorin, ajustando o cinto com sua espada. Bilbo, com o coração na boca, seguiu em frente, movido mais pelo medo de decepcionar do que por coragem. O que ele encontrou não era uma fazenda, mas 3 trolls enormes, sentados ao redor de uma fogueira. Suas vozes guturais ecoavam pelo bosque, enquanto devoravam pedaços de carne assada. Bilbo, escondido atrás de uma rocha, sentiu o estômago revirar. Ele nunca vira criaturas tão grandes, com pele cinzenta e olhos que brilhavam como brasas. "Talvez eu possa roubar algo", pensou, lembrando-se do papel de ladrão que Gandalf lhe atribuíra. Mas sua tentativa de furtar uma bolsa de um dos trolls acabou em desastre. O troll, chamado William, agarrou Bilbo com uma mão gigantesca, levantando-o como se fosse um brinquedo. "Que bicho é esse?" grunhiu William, enquanto os outros trolls, Tom e Bert, se aproximavam rindo. Bilbo, apavorado, tentou explicar que era apenas um hobbit, mas suas palavras saíram em um guincho incoerente. Os trolls começaram a discutir o que fariam com ele. Cozinhá-lo, esmagá-lo ou guardá-lo para o café da manhã. Bilbo, preso entre os dedos do troll, sentiu pânico tomar conta, mas algo dentro dele se recusava a desistir. Ele começou a falar, inventando histórias sobre tesouros escondidos, tentando ganhar tempo. Foi então que Gandalf apareceu. Com uma astúcia que Bilbo nunca imaginaria, o mago imitou as vozes dos trolls, jogando-os uns contra os outros.
Você colocou muito sal na carne, Tom, gritava ele, escondido nas sombras. Eu? Foi o Bert que estragou tudo, respondia Tom enquanto os trolls começavam a brigar. A discussão se prolongou até o amanhecer, quando os primeiros raios de sol tocaram a clareira. Para surpresa de Bilbo, os trolls se transformaram em pedra, congelados pela luz do dia. Gandalf, com um sorriso satisfeito, libertou Bilbo e chamou os anões, que haviam se escondido durante o confronto. O grupo vasculhou o esconderijo dos trolls, encontrando espadas antigas e um pequeno tesouro em moedas e joias. Thorin pegou uma lâmina élfica que brilhou levemente em suas mãos, enquanto Bilbo ficou com uma adaga pequena, mas afiada, que ele guardou com cuidado. Pela primeira vez, ele sentiu um orgulho tímido. Ele não havia sido exatamente corajoso, mas sobrevivera. E, mais importante, o grupo agora o olhava com um pouco menos de desconfiança. Enquanto seguiam viagem, Bilbo caminhava ao lado de Gandalf, ainda tremendo um pouco. Você foi esperto, Bilbo, disse o mago, soprando um anel de fumaça. Mas o mundo lá fora é maior e mais perigoso do que Trolls. Está pronto para isso? Bilbo não respondeu. Ele olhou para o horizonte, onde montanhas escuras se erguiam como sombras distantes. O condado parecia cada vez mais longe e, embora sentisse saudade, havia algo novo crescendo dentro dele. O mundo era perigoso, sim, mas também era vasto, cheio de segredos e possibilidades. Ele apertou a adaga contra o cinto e continuou andando, com o coração dividido entre o medo e uma curiosidade que não parava de crescer. A jornada continuou, e o grupo avançava por campos abertos que aos poucos davam lugar a colinas mais íngremes e florestas mais densas. Bilbo Bolseiro, ainda carregando o peso da aventura com os trolls, sentiu os pés mais firmes no chão, embora sua mente estivesse longe de estar em paz. A adaga élfica, agora pendurada em seu cinto, era um lembrete constante de que o mundo além do condado não perdoava erros. Os anões, liderados por Thorin Escudo de Carvalho, mantinham um ritmo firme, suas vozes ecoando em canções graves que falavam de glórias passadas e de um lar perdido. Gandalf, como sempre, parecia estar em outro lugar, seus olhos fixos em horizontes que só ele parecia enxergar. Os dias de viagem começaram a pesar sobre Bilbo. O vento frio cortava sua capa fina, e as noites eram passadas em acampamentos improvisados com o chão duro como companhia. Ele sentia falta da suavidade de sua cama em bolsão, do cheiro de pão quente e do som tranquilo do riacho que corria perto de sua toca. Mas, apesar das saudades, havia momentos em que ele olhava para o céu estrelado tão vasto e diferente do que via em Hobbiton e sentia uma pontada de maravilha. O mundo era maior do que ele jamais imaginara. E, embora isso o assustasse, também o fascinava. Após semanas de viagem, o grupo avistou o vale de Rivendell, escondido entre montanhas e protegido por uma magia sutil que parecia acalmar o coração. A descida até lá foi lenta, com os pôneis avançando cuidadosamente por trilhas estreitas. Quando finalmente chegaram, Bilbo ficou boquiaberto. Rivendell era um lugar de beleza quase impossível, com cascatas cristalinas que cantavam ao cair, pontes delicadas que pareciam flutuar sobre os riachos e construções élficas que brilhavam sob a luz do sol poente. O ar cheirava a ervas frescas e flores, e havia uma paz que Bilbo não sentia desde que deixara o condado. Foram recebidos por Elrond, o mestre de Rivendell, um elfo de presença serena, mas com olhos que pareciam carregar o peso de eras. Ele usava uma túnica prateada que refletia a luz como se fosse feita de estrelas, e sua voz era calma, mas carregada de autoridade. Bem-vindos à última casa amiga, disse ele, enquanto os anões se entreolhavam, alguns com desconfiança. Elfos e anões nem sempre se davam bem, e Thorin, em particular, mantinha o queixo erguido, como se estivesse pronto para qualquer desafio. Bilbo, por outro lado, sentia-se pequeno diante de Elrond, mas também estranhamente à vontade.
Havia algo na presença do elfo que o fazia querer ouvir, aprender, entender. Naquela noite, enquanto o grupo descansava em aposentos confortáveis, com camas macias e comida farta, Elrond examinou o mapa que Thorin carregava. À luz de velas, ele traçou as runas antigas com os dedos, seu rosto ficando mais sério. Este é o mapa da Montanha Solitária, disse ele. E estas runas falam de uma porta secreta, acessível apenas sob a luz da última lua de outono. Ele pegou a chave prateada que Thorin trazia pendurada no pescoço e a examinou com cuidado. Esta chave abrirá o caminho, mas o que está além dela, isso dependerá de vocês. Bilbo, sentado num canto, ouvia tudo com atenção. As palavras de Elrond traziam um peso que ele não conseguia explicar. Era como se o elfo visse algo além do mapa, algo que nem mesmo Gandalf parecia entender completamente. Thorin, com sua voz grave, perguntou sobre o dragão Smaug, mas Elrond apenas balançou a cabeça. O futuro está envolto em sombras. Vocês carregam um fardo maior do que imaginam. Bilbo sentiu um arrepio. Ele não era ninguém especial, apenas um hobbit que gostava de sua toca e de seus bolos de mel. Por que estava ali, no meio de conversas sobre dragões, chaves secretas e destinos incertos? Os dias em Rivendell foram um alívio bem-vindo. Os anões, inicialmente desconfiados, começaram a relaxar com a hospitalidade élfica. Kili e Fili passavam as noites cantando com os elfos, enquanto Balin, sempre curioso, fazia perguntas sobre as lendas da Terra-média. Bilbo, por sua vez, passava horas explorando os jardins, maravilhado com as flores que pareciam brilhar sob a luz da lua. Ele encontrou uma biblioteca com estantes que subiam até o teto, cheias de pergaminhos e livros encadernados em couro. Um elfo gentil, vendo seu interesse, lhe mostrou um tomo antigo, com ilustrações de dragões e montanhas. Bilbo folheou as páginas, sentindo o peso de cada imagem. É isso que nos espera? Pensou, com um misto de medo e fascínio. Uma noite, enquanto o grupo se reunia para o jantar, Elrond falou sobre a missão com mais clareza. Vocês buscam recuperar Erebor, mas o caminho será traiçoeiro. A Montanha Solitária guarda não apenas um tesouro, mas um poder que atrai muitos olhos. Ele olhou diretamente para Bilbo, que engoliu em seco. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar, mesmo que ainda não o compreenda. Bilbo desviou o olhar, sentindo-se exposto. Ele não era um guerreiro como Thorin, nem um sábio como Gandalf. O que ele, um hobbit, poderia oferecer? Quando chegou a hora de partir, Bilbo sentiu uma pontada de tristeza. Rivendell era um lugar onde ele poderia ficar para sempre, mas a jornada o chamava. Os anões, revigorados, carregaram seus pôneis com suprimentos oferecidos pelos elfos. Gandalf, montado em seu cavalo, parecia mais sério do que o normal. O caminho adiante será mais duro, disse ele, olhando para as montanhas distantes. Preparem-se. Thorin, segurando o mapa e a chave, apenas assentiu, mas seus olhos ardiam com determinação. Bilbo, caminhando ao lado de seu pônei, sentia o peso das palavras de Elrond. Ele olhou para os anões, cada um carregando suas próprias esperanças e cicatrizes. Pela primeira vez, ele sentiu um vínculo com a missão, mesmo que ainda não entendesse por quê. O condado parecia um eco distante e, embora doesse pensar em sua toca, ele sabia que algo o puxava para frente. As montanhas à frente eram escuras, imponentes, e o caminho parecia desaparecer na névoa. Mas Bilbo, com sua adaga élfica e um coração que começava a pulsar com coragem, seguiu em frente, sem saber o que o aguardava. O grupo deixou Rivendell com o coração revigorado, mas as montanhas à frente pareciam um muro sombrio que engolia o céu. Bilbo Bolseiro, montado em seu pônei, olhava para cima com uma mistura de admiração e temor. As montanhas nevoentas, como eram chamadas, erguiam-se como gigantes adormecidos, cobertas por névoa espessa que escondia seus picos afiados. O ar ficava mais frio a cada passo, e o vento sussurrava segredos que faziam os pelos de sua nuca se eriçarem.
Thorin Escudo de Carvalho liderava o caminho, seu rosto marcado pela determinação, enquanto Gandalf, com seu cajado na mão, observava tudo com olhos atentos. A travessia começou devagar, com trilhas estreitas que serpenteavam pelas encostas. Os anões, acostumados a montanhas, avançavam com confiança, mas Bilbo lutava para manter o equilíbrio. Seus pés peludos escorregavam nas pedras soltas, e ele se agarrava ao pônei como se sua vida dependesse disso. "Cuidado com as bordas", avisava Balin, o anão mais velho, com uma voz que ecoava contra as rochas. Kiri e Fili, os mais jovens, faziam piadas para aliviar a tensão, mas até eles pareciam sentir o peso do lugar. As montanhas não eram apenas altas. Eram antigas, cheias de histórias que Bilbo só ouvira em lendas contadas ao redor da lareira em Bolsão. À medida que subiam, o clima piorava. Nuvens escuras se acumulavam e o vento uivava como um animal selvagem. Gotas de chuva começaram a cair, primeiro finas, depois grossas, transformando o caminho em um rio de lama. Bilbo, encharcado até os ossos, tremia sob sua capa fina. "Isso não é nada comparado ao que virá", dizia Thorin, sem parar. Ele contava histórias de seus ancestrais, que cruzaram montanhas ainda mais perigosas em busca de novos lares. Bilbo ouvia, fascinado, mas o frio e a fadiga tornavam difícil se concentrar. Ele sentia falta do conforto de Rivendell, das camas macias e das refeições quentes. Aqui, as rações eram frias e o sono era interrompido pelo barulho do vento. Uma noite, a tormenta chegou com fúria total. Relâmpagos iluminavam o céu e trovões ecoavam como o rugido de dragões. O grupo, apanhado no alto de uma passagem estreita, não tinha escolha senão buscar abrigo. Gandalf, gritando sobre o barulho da chuva, apontou para uma caverna escura na encosta. "Ali, rápido!" Os anões guiaram os pôneis para dentro, enquanto Bilbo seguia tropeçando, seus olhos ardendo com a água que escorria do cabelo. A caverna era úmida e escura, com um cheiro estranho de mofo e algo mais, algo que fazia Bilbo se sentir inquieto. Mas qualquer abrigo era melhor que a fúria da tempestade lá fora. Dentro da caverna, eles acenderam uma fogueira pequena, usando lenha seca que carregavam nas mochilas. As chamas tremeluzentes iluminavam as paredes irregulares, cheias de sombras que pareciam se mover sozinhas. Thorin, sempre vigilante, postou guardas na entrada, enquanto os outros se acomodavam o melhor que podiam. Bilbo, exausto, enrolou-se em seu cobertor, tentando ignorar o gotejar constante da água no teto. Ele ouvia os anões conversando em voz baixa, sobre o mapa, a chave e o dragão que os esperava do outro lado das montanhas. Gandalf, sentado à parte, fumava seu cachimbo com o rosto sério. "As montanhas guardam segredos antigos", murmurou ele, como se falasse consigo mesmo. Bilbo, adormecendo, se perguntou o que isso significava, mas o sono não durou. No meio da noite, um ruído estranho ecoou pela caverna, como o ranger de pedras se movendo. Bilbo acordou sobressaltado, vendo os anões se levantarem em pânico. Antes que pudessem reagir, o chão se abriu sob eles, uma armadilha habilmente escondida. Eles caíram em uma escuridão profunda, escorregando por túneis íngremes que pareciam não ter fim. Gritos ecoavam, misturados ao som de risadas guturais. "Goblins!" As criaturas das montanhas, cruéis e numerosas, os capturaram. Bilbo, rolando e batendo contra as paredes, sentiu o pânico tomar conta. Ele gritava por Gandalf, mas o mago havia desaparecido no caos. Quando a queda parou, eles se viram em uma vasta caverna subterrânea, iluminada por tochas enfumaçadas. Goblins os cercavam, criaturas horrendas com peles verdes, dentes afiados e olhos que brilhavam com malícia. Elas riam, cutucando os prisioneiros com lanças enferrujadas. Thorin, amarrado como os outros, rosnava desafios, mas os goblins apenas riam mais alto. O grande goblin, um ser enorme com uma coroa de ossos, sentava-se em um trono improvisado. "Quem são vocês, intrusos?"
Aire, berrou ele com uma voz que ecoava como um trovão subterrâneo. Anões e um hobbit fedorento. O que fazem em nossas montanhas? Thorin, orgulhoso, não respondeu, mas os goblins revistaram as mochilas e encontraram as espadas élficas dos trolls. Ao verem as lâminas, que brilhavam fracamente na luz das tochas, os goblins uivaram de raiva. Armas élficas. Matadores de goblins, gritavam eles, reconhecendo as espadas que haviam matado muitos de sua espécie em batalhas antigas. O grande goblin, enfurecido, ordenou torturas. Chicotes estalavam e os anões eram arrastados para cantos escuros. Bilbo, pequeno e esquecido no meio do tumulto, tremia de medo. Ele nunca imaginara criaturas tão cruéis, e o cheiro de enxofre e suor o deixava nauseado. Foi então que Gandalf reapareceu. Com um flash de luz cegante, o mago surgiu das sombras, seu cajado brilhando como uma estrela. Tomem isso, gritou ele, e uma onda de fogo e eletricidade varreu os goblins. O grande goblin caiu, queimado, enquanto os outros fugiam em pânico. Gandalf, com força e inteligência, cortou as cordas dos prisioneiros e os guiou por túneis labirínticos. Coram, sigam-me, ordenava ele, enquanto explosões de magia iluminavam o caminho. Os anões, recuperando suas armas, lutavam contra os goblins que os perseguiam, seus machados cortando o ar. A fuga era caótica. Túnel após túnel, eles corriam, o som de pés goblin ecoando atrás deles. Bilbo, com as pernas curtas, lutava para acompanhar. Ele tropeçava nas pedras irregulares, seu coração batendo como um tambor. Em um momento de confusão, durante uma luta feroz em uma passagem estreita, ele foi separado do grupo. Um goblin o atacou, e Bilbo, rolando para o lado, caiu em uma fresta escura. O mundo girou, e ele escorregou para baixo, para as profundezas escuras das montanhas, enquanto os gritos dos anões e de Gandalf ficavam cada vez mais distantes. A tensão crescia, o ar ficava mais frio e úmido. E Bilbo, sozinho na escuridão, sentia o peso do desconhecido pressionando seu peito. Bilbo Bolseiro rolava pela escuridão profunda das montanhas, o mundo girando ao seu redor como um pesadelo sem fim. As paredes úmidas dos túneis o arranhavam, e o ar frio e abafado enchia seus pulmões com um cheiro de terra velha e podridão. Ele gritava, mas sua voz se perdia no vazio, ecoando fracamente contra as rochas. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ele parou em um chão plano, frio como gelo. Machucado e atordoado, Bilbo se sentou, tateando ao redor. Estava completamente sozinho, envolto em uma escuridão tão absoluta que ele não conseguia ver nem mesmo sua própria mão diante do rosto. O pânico subiu por sua garganta como bile, mas ele o engoliu, forçando-se a respirar devagar. Gandalf? Thorin, alguém? Chamou ele, mas só o silêncio respondeu, quebrado apenas pelo gotejar distante de água. Ele se lembrou da fuga dos goblins, dos gritos dos anões e da luz mágica de Gandalf. Como ele havia se separado? Uma luta, um tropeço, e agora isso. Bilbo sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas as enxugou com raiva. Ele não era mais o hobbit que deixara o condado. Havia sobrevivido a trolls, atravessado montanhas. Tinha que haver uma saída. Tateando o chão, suas mãos encontraram algo frio e metálico. Sua adaga élfica. Ela emitia um brilho fraco na escuridão, um lembrete de que o perigo goblin ainda rondava. Ele a embainhou e começou a rastejar, seguindo o som da água na esperança de que o levasse para algum lugar. Os túneis pareciam infinitos, um labirinto de passagens estreitas e salões vazios. Bilbo caminhava devagar, com as mãos estendidas tocando as paredes irregulares para se guiar. O frio penetrava suas roupas e a fome começava a roer seu estômago. Ele pensou em sua despensa em bolsão, cheia de queijos e pães, e sentiu uma saudade profunda, mas não havia tempo para lamentações. Ele precisava encontrar os anões, ou pelo menos uma saída para a superfície. Horas se passaram,
ou talvez minutos. Era impossível saber no escuro. Até que ele chegou a uma passagem que descia para um lago subterrâneo. A água era negra e imóvel, refletindo nada além da escuridão. Bilbo parou na beira, sentindo uma presença estranha, como se algo o observasse. Foi então que ele encontrou o anel. Enquanto tateava o chão lamacento em busca de pedras para pular sobre a água, seus dedos tocaram algo redondo e liso. Ele o pegou, examinando-o com curiosidade. Era um anel de ouro simples, frio ao toque, mas com um peso que parecia maior do que seu tamanho. Sem pensar muito, ele o enfiou no bolso, distraído pelo som de algo se movendo na água. Um splash suave seguido por um sussurro rouco. O que é isso, precioso? Algo perdido nas trevas? Bilbo congelou. Do meio do lago, emergiu uma criatura magra e pálida, com olhos grandes e luminosos que brilhavam como lanternas. Era Gollum, uma figura miserável vestida em trapos, com pele escorregadia e dentes afiados. Ele remava em um pequeno barco feito de troncos, aproximando-se da margem onde Bilbo estava. Quem é você, precioso? Um goblin? Não, não cheira como goblin. Cheira hobbit? Sim, hobbit perdido. Gollum inclinou a cabeça, seus olhos fixos em Bilbo com uma mistura de curiosidade e fome. Bilbo, com o coração acelerado, sacou sua adaga, mas Gollum apenas riu, um som gorgolejante e assustador. Não precisa de arma, precioso. Gollum não machuca, não ainda. Gollum vive aqui há anos, sozinho com seu precioso. Mas você tem algo que brilha? Gollum sente. Nossa! Bilbo engoliu em seco, lembrando-se do anel no bolso. Ele não sabia por quê, mas algo o impelia a esconder sua descoberta. Eu sou Bilbo Bolseiro, do Condado, disse ele, tentando soar confiante. Estou perdido. Pode me ajudar a sair daqui? Gollum piscou, seus olhos se estreitando. Ajuda? Talvez. Mas primeiro um jogo. Gollum adora jogos. Charadas. Sim, charadas. Se você ganhar, Gollum mostra o caminho para fora. Se Gollum ganhar, Gollum come você, precioso. Bilbo sentiu um calafrio, mas não havia escolha. Ele concordou, e o jogo começou. Gollum iniciou. O que tem raízes que ninguém vê é mais alto que árvores. Sobe, sobe e contudo nunca cresce? Bilbo pensou furiosamente, olhando ao redor na escuridão. Raízes invisíveis, alto. Montanha, respondeu ele, e Gollum chiou de frustração. Agora era a vez de Bilbo. 30 cavalos brancos em uma colina vermelha. Primeiro mastigam, depois batem, depois descansam. Gollum pensou, murmurando para si mesmo, até que gritou. Dentes! Dentes! O jogo continuou, cada enigma mais complicado que o anterior. Gollum perguntava sobre coisas das profundezas. Vivo sem fôlego, frio como a morte, nunca tenho sede, sempre bebo, uso malha, mas nunca tilinto. Bilbo, após um momento de pânico, respondeu: peixe. E assim prosseguiam, a tensão crescendo com cada rodada. Bilbo sentiu o suor escorrendo pelas costas, sabendo que um erro poderia custar sua vida. Gollum estava ficando agitado, suas respostas demorando mais. Ele murmurava sobre seu precioso, algo que perdera há muito tempo. Bilbo, desesperado para acabar com aquilo, fez uma pergunta que não era bem uma charada. O que eu tenho no bolso? Gollum piscou, confuso. Isso não é justo, precioso. Não é charada. Mas Bilbo insistiu, e Gollum começou a adivinhar. Mãos, faca, corda. Errado após errado, até que Gollum, enfurecido, percebeu algo. Ele tateou seu próprio corpo, procurando algo que não estava lá. Meu precioso! Ele roubou meu precioso! O anel, Bilbo percebeu com um choque,
Era o que Gollum procurava. Em pânico, Bilbo enfiou a mão no bolso e tocou o anel. Sem pensar, ele o colocou no dedo e o mundo mudou. Ele desapareceu, tornando-se invisível. Gollum, achando que Bilbo fugira para a saída, remou furiosamente na direção oposta, murmurando maldições. Bilbo, agora invisível, seguiu o som da criatura, usando o anel para passar despercebido. Ele encontrou uma passagem que levava para cima, o ar ficando menos opressivo. O anel pesava em seu dedo, uma sensação estranha, como se sussurrasse segredos em sua mente. Finalmente, ele ouviu vozes familiares, os anões e Gandalf discutindo se deveriam voltar para procurá-lo. Bilbo, ainda invisível, aproximou-se sorrateiramente. Ele tirou o anel no momento certo, aparecendo de repente no meio do grupo. "Aqui estou eu", disse ele, tentando soar casual. Os anões o encararam, surpresos e aliviados. Gandalf sorriu, como se soubesse mais do que deixava transparecer. Bilbo contou sua história, mas omitiu o anel, guardando o segredo para si. Algo nele havia mudado. Ele se sentia mais forte, mais astuto, mas o anel escondido em seu bolso parecia pulsar com uma vida própria. E Bilbo se perguntava o que aquilo significava para o resto da jornada. Após o reencontro surpreendente nas profundezas das montanhas, o grupo respirou aliviado, mas a tensão ainda pairava no ar úmido dos túneis. Bilbo Bolseiro, agora de volta ao lado dos anões e de Gandalf, sentia o peso do anel no bolso como um segredo que queimava sua pele. Ele não mencionara a Gollum nem o objeto misterioso, preferindo guardar para si aquela descoberta que o salvara. Os anões, ainda recuperando o fôlego da fuga dos goblins, olhavam para ele com um misto de surpresa e respeito recém-conquistado. Thorin Escudo de Carvalho, com sua barba desgrenhada e o olhar afiado, deu um aceno breve. "Você tem mais sorte do que juízo, Hobbit", disse ele, mas havia um tom de aprovação em sua voz grave. Gandalf, com seu chapéu pontudo inclinado, apenas sorriu enigmaticamente, como se soubesse mais do que deixava transparecer. A caverna subterrânea ainda ecoava com os gritos distantes dos goblins, um lembrete de que a perseguição não havia terminado. Gandalf, assumindo a liderança, guiou o grupo por passagens estreitas que subiam gradualmente em direção à superfície. O ar ficava menos opressivo, mas o perigo crescia. "Eles virão atrás de nós", avisou o mago, sua voz ecoando contra as paredes rochosas. "Os goblins não perdoam intrusos, especialmente aqueles que matam seu rei." Bilbo, caminhando no meio do grupo, sentia as pernas tremerem de fadiga. Ele havia escapado de Gollum por pouco, e agora isso. O mundo subterrâneo era um labirinto de sombras, onde cada curva podia esconder uma armadilha. Os anões, carregando suas mochilas pesadas e armas em punho, avançavam em silêncio, seus passos ecoando como um tambor de guerra. Finalmente, após horas que pareciam dias, eles emergiram para o ar livre, piscando contra a luz fraca do entardecer. As montanhas nevoentas ainda os cercavam, com picos nevados que pareciam dentes afiados contra o céu cinzento. Mas não havia tempo para descanso. Um uivo ecoou ao longe, seguido por outro e mais outro. Wargs, as feras selvagens, aliados dos goblins, farejavam seu rastro. Thorin praguejou em voz baixa, ajustando o cinto com sua espada. "Para as árvores", ordenou Gandalf, apontando para um bosque próximo de pinheiros altos. O grupo correu, com Bilbo lutando para acompanhar, seu peito ardendo com o esforço. Os wargs eram rápidos, criaturas semelhantes a lobos, mas maiores, com pelagens cinzentas e olhos que brilhavam com fome. Eles mal haviam alcançado as árvores quando os primeiros wargs apareceram, correndo pela encosta como sombras vivas.
Os anões subiram nos galhos mais baixos, ajudando uns aos outros, enquanto Gandalf usava seu cajado para criar uma barreira de fogo que retardava as feras. Bilbo, com as mãos escorregadias de suor, foi puxado por Kili para um pinheiro robusto. Do alto, ele via os wargs circulando as árvores, rosnando e saltando em vão. Mas o pior ainda estava por vir. Os goblins surgiram, montados em alguns wargs, com lanças e arcos em mãos. Eles riam, um som gutural que enchia o ar, prometendo vingança pelo grande goblin morto. A noite caía rapidamente e a perseguição se transformava em um cerco. Gandalf, do topo de sua árvore, murmurava encantamentos enviando pinhas incendiadas que explodiam como fogos de artifício entre os inimigos. Tomem isso, escória das montanhas, gritava ele, enquanto chamas dançavam no chão, forçando os goblins a recuar temporariamente. Thorin e os anões atiravam pedras e flechas improvisadas, acertando alguns wargs que uivavam de dor. Bilbo, agarrado a um galho, sentia o coração na garganta. Ele nunca imaginara uma batalha assim, tão crua e desesperada. O cheiro de fumaça e sangue enchia o ar, e o rugido das feras parecia ecoar em seus ossos. Mas os goblins eram persistentes. Eles começaram a atear fogo às árvores mais baixas, forçando o grupo a subir cada vez mais alto. O pinheiro de Bilbo balançava perigosamente, e ele via as chamas lambendo os troncos ao redor. "Não vamos aguentar muito tempo", gritou Fili, com o rosto sujo de fuligem. Gandalf, com os olhos flamejantes, preparava um feitiço maior, mas o cerco apertava. Os wargs pulavam, quase alcançando os galhos inferiores, e os goblins preparavam redes para capturá-los vivos. Bilbo, em pânico, enfiou a mão no bolso e tocou o anel. Por um momento, considerou usá-lo para descer invisível, mas o fogo e o caos o detiveram. Ele não era um herói. Era apenas um hobbit perdido em um mundo de gigantes. Foi então que um som novo cortou o ar. O bater de asas poderosas. Águias! As grandes aves do céu, senhores das montanhas, surgiram como sombras contra a lua crescente. Elas voavam em formação, com garras afiadas e bicos que pareciam lâminas. Gandalf, que havia chamado por elas em segredo, sorriu triunfante. "Os senhores das alturas vêm em nosso auxílio", exclamou ele. As águias mergulharam, pegando goblins e wargs em suas garras e os arremessando para o abismo. O caos inverteu-se. Agora eram os inimigos que fugiam, gritando de terror. Uma águia gigantesca, o Senhor das Águias, pegou Gandalf primeiro, erguendo-o para o céu. Outras seguiram resgatando os anões um a um. Bilbo, vendo seus companheiros serem levados, sentiu um pavor novo. Quando uma águia se aproximou dele, ele se agarrou desesperadamente às suas penas, sentindo o vento forte bater em seu rosto. O mundo girava abaixo dele, as montanhas se transformando em um tapete irregular de rochas e florestas. Do alto, ele via o fogo na clareira diminuindo, os goblins se dispersando como formigas em pânico. O vôo era ao mesmo tempo aterrorizante e majestoso. O ar frio cortava sua pele, mas a visão era de tirar o fôlego. Rios serpenteavam como fitas prateadas, e as estrelas pareciam mais próximas, como se ele pudesse tocá-las. As águias os carregaram por horas, sobrevoando picos nevados e vales escondidos. Bilbo, pendurado nas garras da águia, refletia sobre a dimensão da jornada. Ele deixara o condado em busca de aventura, mas isso era mais do que imaginara. Trolls, goblins, wargs e agora águias, o que viria a seguir? Ele pensou em Gollum, no anel que ainda pulsava em seu bolso, e sentiu uma inquietação. O objeto o salvara, mas havia algo nele que o incomodava, como um sussurro distante em sua mente. Os anões, voando ao lado, gritavam de alegria, mas Bilbo se sentia pequeno, um pontinho no vasto céu da Terra-média. Finalmente, as águias os depositaram em um platô alto, um ninho gigante de rochas e ossos. O Senhor das Águias inclinou a cabeça para Gandalf, em um gesto de respeito, antes de voar para longe com seu bando. O grupo,
exausto, mas vivo, acendeu uma fogueira pequena e compartilhou rações escassas. Thorin agradeceu a Gandalf, mas seu olhar estava fixo no horizonte, onde a montanha solitária aguardava. Bilbo, sentado à parte, olhava para o vale abaixo, refletindo sobre como cada passo o mudava. O mundo era vasto, perigoso, mas também cheio de aliados inesperados. No entanto, a jornada estava longe de terminar, e os perigos só aumentavam. Após o resgate dramático pelas águias, o grupo encontrou-se em um platô alto e isolado, com o vento frio das montanhas soprando ao redor como um sussurro constante. Bilbo Bolseiro, ainda tremendo do voo vertiginoso, olhava para o vale abaixo, onde rios serpenteavam como veias prateadas pela terra verdejante. O sol nascente tingia as nuvens de rosa e ouro, mas o alívio da fuga era temperado pela exaustão. Os anões, espalhados pelas rochas, verificavam suas mochilas rasgadas e armas amassadas, murmurando entre si sobre a sorte que tiveram. Thorin, escudo de carvalho, com sua capa rasgada e o rosto marcado por cortes superficiais, olhava para o leste, onde a montanha solitária aguardava como uma promessa distante. Gandalf, apoiado em seu cajado, parecia o menos afetado, mas seus olhos cinzentos carregavam uma preocupação que Bilbo começava a reconhecer. O descenso do platô foi árduo, com trilhas íngremes que testavam as pernas cansadas de todos. Bilbo, com os pés doloridos, seguia tropeçando em pedras soltas, mas algo nele havia mudado. Ele sobrevivera a goblins, wargs e um voo pelas nuvens. O hobbit que deixara o condado parecia uma memória distante. Gandalf liderava o caminho, consultando um mapa improvisado que desenhara na memória. Estamos no limite das terras selvagens, disse ele com a voz rouca do esforço. À frente fica a casa de Beorn, um homem peculiar. Ele pode nos ajudar, mas devemos ser cautelosos. Beorn não é amigo de anões, e sua paciência é curta. Os anões trocaram olhares desconfiados. Beorn era uma lenda nas terras do norte. Um gigante capaz de se transformar em urso, protetor das florestas e inimigo de criaturas sombrias. Thorin, sempre orgulhoso, resmungou algo sobre não precisar de caridade. Mas Gandalf o silenciou com um olhar. Sem ele, não passaremos pela Floresta das Trevas com vida. Sigam minhas instruções. Bilbo, curioso apesar do cansaço, imaginava como seria esse Beorn. Um homem-urso? O mundo estava cheio de maravilhas que ele nunca sonhara em sua toca confortável. Após dias de viagem por vales verdejantes, eles avistaram a casa de Beorn, uma grande cabana de madeira, cercada por jardins floridos e colmeias zumbindo. O ar cheirava a mel e ervas frescas, e ao redor pastavam cavalos robustos e vacas plácidas, mas não havia sinal do dono. Gandalf parou o grupo a uma distância segura. Eu irei primeiro com Bilbo. Os outros venham aos poucos, em pares, como eu instruir. Thorin franziu a testa, mas concordou relutantemente. Bilbo, surpreso por ser escolhido, seguiu o mago com o coração acelerado. A recepção foi cautelosa, para dizer o mínimo. Beorn era um homem imenso, com barba negra, espessa e braços como troncos de árvores. Ele estava cortando lenha quando os viu, seu machado brilhando ao sol. Seus olhos, escuros e penetrantes, fixaram-se em Gandalf com uma mistura de reconhecimento e suspeita. O que traz o mago cinzento às minhas terras? Perguntou ele com uma voz grave que ecoava como um rosnado. Gandalf, com sua astúcia habitual, começou a contar a história da jornada, enfatizando os perigos enfrentados e a necessidade de descanso. Ele mencionou os goblins e wargs, sabendo que Beorn os odiava. Bilbo, ao lado, sentia-se minúsculo diante do gigante, mas manteve a compostura, acenando educadamente quando apresentado. Beorn ouvia em silêncio, seu rosto impassível. Quando Gandalf mencionou os anões, ele franziu a testa. Anões? Eu não confio em anões. Eles cavam a terra e perturbam a paz.
mas a história dos inimigos comuns o amoleceu um pouco. Ele permitiu que entrassem, mas com condições, nada de caçar em suas terras e respeito aos animais que o serviam. Dentro da cabana, Bilbo maravilhou-se com a simplicidade rústica, mesas longas de madeira, bancos esculpidos e um fogo crepitante na lareira. Animais, cães, ovelhas e até pôneis andavam livremente, servindo comida e bebida como se entendessem as ordens de Beorn. Aos poucos, os anões chegaram em pares como Gandalf planejara, para não sobrecarregar a paciência do anfitrião. Cada chegada era precedida por mais da história, contada de forma a entreter e convencer. Beorn, apesar de sua rudeza inicial, ria das partes engraçadas, como Bilbo sendo capturado pelos Trolls, e rosnava de raiva ao ouvir sobre os Goblins. Ele ofereceu pão fresco, mel cremoso e leite puro, uma refeição que Bilbo devorou com gratidão. Após semanas de rações secas, aquilo era um banquete. Os anões, inicialmente tensos, relaxaram, contando suas próprias histórias de Erebor e do dragão Smaug. Naquela noite, ao redor da lareira, Beorn compartilhou seus conhecimentos. Ele falava pouco, mas cada palavra carregava peso. A Floresta das Trevas é um lugar amaldiçoado, disse ele com os olhos refletindo as chamas. Antigamente chamada de Floresta Verde, agora está tomada por sombras. Aranhas gigantes tecem teias que capturam os incautos e o rio encantado faz os viajantes dormirem para sempre. Bilbo sentiu um arrepio. Ele imaginava as árvores antigas, com galhos como garras e criaturas espreitando na escuridão. Thorin, atento, perguntou sobre o caminho. Beorn desenhou um mapa rudimentar no chão com um graveto carbonizado, marcando a trilha élfica que cortava a floresta. Fiquem na trilha, não bebam da água negra. E cuidado com os elfos da floresta. Eles não são como os de Rivendell. Beorn alertou sobre outros perigos. Lobos selvagens, orcs errantes e até mesmo o necromante, uma sombra que crescia no sul da floresta. Algo maligno desperta, murmurou ele, como se sentisse o cheiro no vento. Gandalf assentiu gravemente, confirmando os temores. Bilbo, ouvindo tudo, sentiu o peso da jornada crescer. Ele tocou o anel no bolso, um hábito que começava a se formar, e se perguntou se aquilo o ajudaria nas trevas à frente. Beorn, percebendo a inquietação do hobbit, deu um sorriso raro. Você é pequeno, mas corajoso, bolseiro. Às vezes, os pequenos mudam o mundo. Os dias na casa de Beorn foram um respiro bem-vindo. Ele permitiu que o grupo descansasse, consertasse equipamentos e recuperasse forças. Bilbo passava as manhãs nos jardins, ajudando a colher frutas e observando as abelhas dançarem ao sol. Ele conversava com os animais, que respondiam com olhares inteligentes, como se compreendessem. À noite, Beorn desaparecia e uivos de urso ecoavam ao longe, sinal de que ele patrulhava suas terras, caçando goblins remanescentes. Uma manhã, ele retornou com notícias. Confirmara a fuga dos anões e vira os corpos dos inimigos. Vocês falaram a verdade, disse ele com respeito relutante. Gandalf usou o tempo para planejar. Ele sabia que teria que deixar o grupo em breve, chamado por assuntos urgentes no sul. Vocês prosseguirão sozinhos pela floresta, disse ele aos anões, que murmuraram em protesto. Thorin, em particular, sentia a perda do mago como um golpe. Mas Beorn ofereceu ajuda prática. Pôneis fortes para carregar suprimentos até a borda da floresta e conselhos detalhados sobre a trilha. Ele ensinou Bilbo alguns truques para sobreviver na selva, como identificar plantas comestíveis e evitar armadilhas naturais. O hobbit absorvia tudo, sentindo-se mais preparado, mas ainda ansioso. Quando chegou a hora da despedida, o sol poente tingia o céu de vermelho como um presságio de sangue. Beorn, de pé na porta de sua cabana, olhava para o grupo com olhos que misturavam cautela e bênção. Vão com cuidado. A floresta engole os fracos.
Thorin agradeceu com uma reverência formal, e os anões montaram nos pôneis. Bilbo, o último a partir, olhou para trás e viu Beorn se transformar. Uma visão impressionante de homem virando urso, com ossos estalando e pelos crescendo. O urso rugiu, um som que ecoou pelas colinas e desapareceu na floresta. O grupo seguiu em frente, com o coração pesado. A Floresta das Trevas se erguia ao horizonte, uma massa escura de árvores antigas que pareciam sussurrar segredos sombrios. Bilbo, cavalgando em silêncio, sentia um pressentimento crescer, como uma sombra se aproximando. O grupo avançava em silêncio, com os pôneis carregados de suprimentos frescos da casa de Beorn, mas o ar já parecia mais pesado à medida que se aproximavam da borda da Floresta das Trevas. Bilbo Bolseiro, cavalgando no último pônei da fila, sentia um calafrio percorrer sua espinha ao avistar a massa escura de árvores antigas que se estendia como um mar infinito de folhas e sombras. As árvores eram altas, com troncos grossos e retorcidos, cobertos por musgo verde escuro que parecia pulsar com vida própria. O sol, que brilhava forte nas planícies, mal penetrava ali, criando um crepúsculo eterno sob a copa densa. Gandalf, que os acompanhara até ali, parou seu cavalo e olhou para o grupo com seriedade. "Aqui nos separamos", disse ele com a voz ecoando contra as primeiras árvores. "Eu tenho assuntos urgentes no sul, mas vocês devem seguir a trilha élfica sem desviar. Lembrem-se das palavras de Beorn. Fiquem no caminho, não bebam da água negra." Thorin, escudo de carvalho, assentiu, mas seu rosto traía a relutância em perder o mago. "Voltaremos a nos encontrar, Gandalf?" perguntou ele, apertando as rédeas. O mago sorriu de forma enigmática, como sempre. "Se o destino permitir, cuidem uns dos outros, especialmente do nosso ladrão." Ele piscou para Bilbo, que corou ligeiramente. Com uma última palavra de encorajamento, Gandalf virou seu cavalo e galopou para longe, deixando o grupo sozinho diante da floresta. Bilbo sentiu um vazio no estômago. Sem Gandalf, tudo parecia mais perigoso. Os anões, murmurando entre si, entraram na floresta com Thorin na frente, sua espada élfica pronta na bainha. A entrada em Mirkwood foi como mergulhar em um mundo diferente. O caminho élfico era estreito, coberto por folhas caídas que amorteciam os passos dos pôneis. O ar era úmido e parado, carregado com o cheiro de decomposição e algo mais, algo doce e podre que fazia Bilbo franzir o nariz. A luz diminuía rapidamente, e logo eles acenderam lanternas para guiar o caminho. As árvores pareciam se fechar ao redor deles, galhos entrelaçados formando um teto impenetrável. Sons estranhos ecoavam, o farfalhar de folhas sem vento, o chamado distante de pássaros invisíveis e sussurros que pareciam vozes humanas, mas distorcidas. Bilbo, montado em seu pônei, olhava ao redor com olhos arregalados. Ele se lembrava das histórias que ouvira em Rivendell, sobre como a floresta fora corrompida por uma sombra antiga, e agora sentia isso na pele. Os primeiros dias foram suportáveis, mas exaustivos. A trilha serpenteava sem fim, e o grupo marchava em fila indiana com os anões cantando baixinho para manter o ânimo. Bilbo tentava se distrair contando passos ou observando os insetos que zumbiam ao redor das lanternas. Mas a fome começou a apertar. Os suprimentos de Beorn eram generosos, mas a floresta parecia sugar a energia de tudo. O pão endurecia rapidamente e a água em seus cantis ganhava um gosto amargo. Eles avistavam riachos negros que corriam paralelos à trilha, mas lembravam das advertências e não ousavam beber. A sede crescia, uma companheira constante que tornava cada gole racionado precioso. Bilbo lambia os lábios secos, sonhando com o chá quente de sua toca em bolsão. À medida que os dias se arrastavam, o desespero se instalava. A floresta parecia viva, conspirando contra eles. Galhos baixos os arranhavam, raízes surgiam do nada para tropeçarem os pôneis, e uma névoa fina começou a se formar, obscurecendo a trilha.
Os anões discutiam cada vez mais, com vozes roucas de fadiga. Quanto tempo mais? Resmungava Bombur, o anão mais gordo que sonhava alto com banquetes. Thorin tentava manter a ordem, mas até ele parecia abatido, seus olhos fixos no mapa que consultava obsessivamente. Bilbo, pequeno e quieto, sentia o peso da solidão. Ele tocava o anel no bolso, um hábito que começava a se formar, e se perguntava se aquilo o ajudaria nas trevas à frente. O objeto parecia mais pesado ali, como se a floresta o amplificasse. Uma noite, o inevitável aconteceu. Eles acamparam em uma pequena clareira, mas o sono era inquieto. Bilbo acordou com um som de algo rastejando. Olhando para cima, viu teias grossas penduradas nos galhos, brilhando fracamente à luz da lanterna. Aranhas! Criaturas enormes, com corpos negros e peludos, olhos múltiplos que reluziam como joias malignas. Elas desciam silenciosamente, tecendo teias que envolviam os anões adormecidos. O pânico tomou Bilbo. Ele gritou, acordando os companheiros, mas era tarde. As aranhas atacaram, injetando veneno que paralisava. Thorin lutou bravamente, cortando teias com sua espada. Mas uma aranha o acertou, e ele caiu, envolto em fios pegajosos. Bilbo, escondido atrás de uma árvore, viu os anões sendo arrastados para cima, pendurados como presas em um casulo. O medo o paralisava, mas algo dentro dele se rebelou. Ele enfiou o anel no dedo, tornando-se invisível. O mundo mudou ligeiramente, as sombras parecendo mais nítidas. Com a adaga élfica na mão, que ele batizara de Ferroada, Bilbo seguiu as aranhas, escalando os troncos com cuidado. As criaturas falavam entre si, vozes sibilantes discutindo o banquete. Carne fresca, finalmente, dizia uma, enquanto enrolava Kiri em mais teias. Bilbo, invisível, aproximou-se e cortou as teias com Ferroada, libertando os anões um a um. Ele cantava canções provocativas para distraí-las. Aranhas velhas, gordas e preguiçosas, venham me pegar se puderem. As aranhas confusas perseguiam a voz sem corpo, colidindo umas com as outras. Bilbo dançava entre elas, cortando pernas e abdômenes com Ferroada, que brilhava azul ao detectar o perigo. O veneno das aranhas ardia em cortes superficiais, mas ele persistia. Libertou Thorin primeiro, que, ainda grogue, pegou sua espada e juntou-se à luta. Juntos, eles resgataram os outros, cortando teias e enfrentando as criaturas. A batalha era feroz. Aranhas pulavam de galhos, cuspindo veneno, mas os anões, revigorados pela raiva, lutavam com machados e espadas. Bilbo, ainda invisível, era o elemento surpresa, apunhalando pelas costas e salvando companheiros em apuros. Quando a última aranha fugiu para as sombras, o grupo estava exausto, mas vivo. Bilbo tirou o anel, revelando-se, e contou sua história, omitindo detalhes do anel, dizendo que usara astúcia e sombras. Os anões o olharam com admiração nova. Thorin, limpando o sangue de sua espada, apertou sua mão. Você nos salvou, bolseiro. Somos gratos. Bilbo, corando, sentiu um orgulho quente no peito. Ele não era mais o hobbit inútil. Havia se tornado essencial. Mas a floresta ainda o cercava, e os perigos não haviam terminado. Eles recolheram o que restava dos suprimentos e continuaram, com Bilbo agora, caminhando com mais confiança, sabendo que sua coragem poderia mudar o rumo da jornada. Após a batalha feroz contra as aranhas, o grupo prosseguia pela trilha élfica com uma cautela renovada, os corpos ainda doloridos dos ferimentos e do veneno residual. Bilbo Bolseiro caminhava com uma confiança que ele mesmo mal reconhecia, a adaga ferroada segura em seu cinto, e o anel misterioso pesando levemente em seu bolso como um talismã secreto. Os anões, agora vendo nele um aliado indispensável, murmuravam palavras de gratidão entre si, mas o ar da Floresta das Trevas ainda os sufocava, uma presença opressiva que parecia sugar a esperança de seus corações. Thorin, escudo de carvalho, com sua determinação inabalável,
Liderava o caminho, consultando o mapa de tempos em tempos, embora a floresta distorcesse qualquer senso de direção. Os suprimentos diminuíam rapidamente e a fome roía como um inimigo invisível, forçando-os a racionar cada migalha de pão endurecido e cada gole de água morna. A trilha parecia infinita, um túnel verde de folhas entrelaçadas que bloqueava o céu, deixando apenas fiapos de luz filtrarem como lembranças distantes do mundo exterior. Sons estranhos os acompanhavam, o crepitar de galhos sem vento, o sussurro de folhas que pareciam cochichar segredos malignos e o ocasional grito de uma criatura invisível que gelava o sangue. Bilbo, com sua audição aguçada de hobbit, era o primeiro a notar mudanças sutis, um cheiro de umidade mais forte, o som distante de água correndo. Talvez estejamos perto do fim, sugeria ele, tentando animar o grupo, mas os anões respondiam com grunhidos céticos. Kili e Fili, os mais jovens, tentavam manter o humor com piadas leves, mas até eles pareciam abatidos, seus rostos pálidos sob a luz fraca das lanternas. Dias se fundiam em noites intermináveis, e o desespero crescia como mofo nas árvores ao redor. Eles avistavam frutos tentadores pendurados em galhos baixos, mas lembravam das advertências de Beorn e Gandalf. Nada na floresta era confiável. Uma vez, Bombur, tomado pela fome, quase cedeu, estendendo a mão para uma baga vermelha brilhante, mas Thorin o deteve com um olhar severo. Não arrisque tudo por uma ilusão, disse ele, e Bombur recuou resmungando. Bilbo sentia a mesma tentação, seu estômago roncando como um trovão distante, mas ele se distraía pensando no condado, em seus cafés da manhã generosos e tardes preguiçosas. Como tudo aquilo parecia distante agora, um sonho de outra vida. Foi em uma dessas noites escuras que o desastre os atingiu novamente. O grupo acampava em uma pequena abertura na trilha, exausto demais para prosseguir. Bilbo, de guarda, ouviu passos leves, como folhas caindo, mas antes que pudesse alertar os outros, flechas silvaram pelo ar. Elfos! Criaturas esguias e ágeis, vestidas em tons de verde e marrom que se fundiam com a floresta, surgiram das sombras como fantasmas. Seus arcos eram curvos e elegantes, e seus olhos brilhavam com uma luz fria e antiga. "Intrusos!" gritou um deles, em uma língua melodiosa, mas carregada de ameaça. Os anões, acordando sobressaltados, pegaram suas armas, mas eram superados em número. Thorin brandiu sua espada élfica cortando o ar, mas uma rede de teias élficas, não dissimilar das aranhas, mas mais refinadas, os envolveu. Imobilizando-os, Bilbo, rápido como nunca, enfiou o anel no dedo no último instante, tornando-se invisível. Ele se agachou atrás de uma raiz exposta, o coração batendo forte, enquanto via os elfos arrastarem os anões amarrados. Os prisioneiros lutavam, xingando em Khosdul, a língua dos anões, mas os elfos os silenciavam com olhares gélidos. "Para o rei!" o ordenou o líder élfico, um guerreiro alto com cabelo prateado trançado. Bilbo seguiu o grupo sorrateiramente, seus pés peludos, silenciosos no chão da floresta. Ele nunca se sentira tão grato pelo anel. Sem ele, estaria perdido. A marcha foi longa, cruzando riachos encantados e passagens escondidas que só os elfos conheciam. Bilbo tropeçava ocasionalmente, mas mantinha a distância, invisível e despercebido. Eles chegaram ao palácio do rei élfico, uma maravilha escavada em uma colina arborizada, com portões de madeira entalhada que se abriam como flores ao amanhecer. Dentro, salões iluminados por cristais luminescentes ecoavam com música suave, mas para os anões era uma prisão. O rei, Thranduil, sentava-se em um trono de raízes entrelaçadas, sua coroa de folhas outonais brilhando. Ele era belo, mas frio, com olhos que pareciam ver através das almas. "Anões em minha floresta", disse ele, com uma voz como o vento nas folhas. "O que buscam? Tesouros?"
Alianças com as sombras? Thorin, amarrado diante dele, manteve o queixo erguido. Nossos assuntos não são da sua conta, elfo. Liberte-nos e siga seu caminho. Mas Thranduil riu, um som sem humor. Vocês perturbaram minhas terras. Ficarão até que revelem a verdade. Os anões foram jogados em celas subterrâneas, portas de ferro trancadas com magia élfica. Bilbo, ainda invisível, esgueirava-se pelos corredores, passando por guardas que nem piscavam em sua direção. Ele visitava as celas uma a uma, sussurrando encorajamentos através das grades. Estou aqui, Thorin. Vou tirá-los daqui, prometia ele, e Thorin, surpreso, assentia no escuro. Bilbo explorava o palácio, mapeando rotas de fuga. Ele descobriu as cozinhas, cheias de frutas e vinhos que faziam sua boca salivar, e roubava o que podia para alimentar os prisioneiros. Passava despercebido entre os elfos, ouvindo conversas sobre a sombra crescente no sul e o dragão na montanha distante. Thranduil parecia interessado no tesouro de Erebor, interrogando os anões repetidamente, mas eles permaneciam mudos, leais a Thorin. Dias viraram semanas, e Bilbo elaborava um plano. Ele notou os barris vazios nas adegas, usados para enviar vinho rio abaixo para a cidade do lago. Isso pode funcionar, pensou ele, sua mente hobbit trabalhando com astúcia. Invisível, ele roubou chaves dos guardas adormecidos, praticando abrir as celas sem ser notado. Ele coordenava com os anões através de sussurros, explicando o plano. Esperar o momento certo quando os elfos festejassem e os guardas estivessem distraídos. Bilbo sentia o cansaço pesar. Viver invisível era exaustivo, o anel drenando sua energia, mas ele persistia. Ele se esgueirava para as celas, passando comida e notícias, mantendo o espírito do grupo vivo. Finalmente, a oportunidade surgiu durante uma festa élfica, com música e vinho fluindo como rios. Os guardas, embriagados, relaxavam a vigilância. Bilbo, com um anel no dedo, libertou os anões um a um, guiando-os pelas sombras até as adegas. Rápido para os barris! Sussurrava ele. Os anões, relutantes, mas confiantes em Bilbo, entravam nos barris vazios, encolhendo-se no espaço apertado. Thorin foi o último, apertando a mão invisível de Bilbo. Você é mais do que um ladrão, bolseiro. É um amigo. Bilbo selou os barris com tampas soltas, e quando os elfos, ainda festejando, rolaram os barris para o rio como de costume, o grupo foi lançado na correnteza Bilbo. Correndo atrás, pulou no último barril, agarrando-se à madeira escorregadia. A água fria o encharcava, mas a liberdade era doce. Os barris flutuavam rio abaixo, passando por portões élficos e entrando em águas mais largas. Os anões dentro dos barris tossiam e resmungavam, mas estavam livres. Bilbo, exposto ao ar frio, tremia, mas sorria. Eles rumavam para a cidade do lago, o próximo passo na jornada. A floresta ficava para trás, suas sombras se dissipando, mas Bilbo sabia que os desafios só começavam. O rio carregava os barris na correnteza, balançando violentamente enquanto a água espumava contra as rochas. Bilbo bolseiro, agarrado ao seu barril, tremia de frio, com a roupa encharcada colando em sua pele. A floresta das trevas ficava para trás, suas árvores escuras se tornando um borrão no horizonte, mas o alívio da fuga dos elfos era temperado pelo desconforto. Dentro dos barris, os anões tossiam e resmungavam, suas vozes abafadas ecoando na madeira. Thorin, escudo de carvalho, preso como os outros, mantinha um silêncio estoico, enquanto Bilbo, exposto ao vento gelado, lutava para manter o equilíbrio. A correnteza os levava para a cidade do lago, um destino que prometia descanso, mas também a proximidade da montanha solitária e do dragão que os aguardava. Após horas que pareceram dias, os barris começaram a desacelerar, flutuando em águas mais calmas. Bilbo avistou luzes distantes tremeluzindo como estrelas caídas. Era Esgaroth, a cidade do lago,
construída sobre palafitas de madeira no meio do Lago Longo. Barcos patrulhavam a área e vozes humanas ecoavam, chamando os barris para a margem. Bilbo, ainda invisível com o anel no dedo, nadou até a margem antes que os elfos ou barqueiros percebessem sua presença. Ele abriu os barris com cuidado, libertando os anões, que emergiam encharcados, doloridos e de mau humor. "Nunca mais entro em um barril", resmungou Bombur, esfregando o pescoço. Thorin, porém, ignorou as queixas, seus olhos fixos na cidade. "Estamos mais perto", disse ele com a voz carregada de determinação. Os habitantes de Esgaroth receberam o grupo com surpresa e calor. Eles eram um povo resistente, vivendo da pesca e do comércio, com casas de madeira que balançavam suavemente sobre as águas. A notícia da chegada de anões, liderados por Thorin Escudo de Carvalho, herdeiro de Erebor, espalhou-se como fogo. O mestre da cidade, um homem astuto com olhos calculistas, abriu as portas do salão comunal, oferecendo comida quente e roupas secas. Bilbo devorava sopa de peixe e pão fresco, sentindo o calor voltar aos ossos. Os cidadãos, reunidos em torno do grupo, ouviam as histórias da jornada com fascínio, especialmente quando Thorin falava da montanha solitária e do tesouro guardado por Smaug. "O rei sob a montanha voltou", gritavam alguns, levantando canecas em saudação, enquanto outros sussurravam com medo sobre o dragão. Bilbo, sentado em um canto, observava a cena com um misto de alívio e inquietação. A cidade do lago era acolhedora, mas ele sentia os olhares curiosos sobre si. "O hobbit que escapou dos elfos", cochichavam, e ele corava, desconfortável com a atenção. Thorin, agora tratado como realeza, planejava os próximos passos com os anões. O mapa e a chave, guardados com cuidado, eram consultados à luz de velas. A montanha solitária estava a poucos dias de viagem, visível no horizonte como uma sombra imponente contra o céu. Bilbo sentia o peso da missão crescer. O dragão não era mais uma lenda distante, mas uma ameaça real. Após dias de descanso, o grupo partiu, equipado com suprimentos e barcos oferecidos pela cidade. O povo de Esgaroth os despedia com cânticos, mas havia tensão no ar. Todos sabiam que a chegada dos anões poderia despertar Smaug. O rio os levou até a base da montanha, onde a cidade de Vale, agora em ruínas, lembrava o poder destrutivo do dragão. Casas queimadas e ossos espalhados contavam uma história de devastação. Bilbo, caminhando entre os escombros, sentia um arrepio. "E isso é obra de Smaug", murmurou Balin com a voz cheia de tristeza. Thorin, segurando a chave prateada, apenas apertou os lábios e seguiu em frente. A trilha para as montanhas solitárias era íngreme, com degraus antigos esculpidos na rocha. O grupo subia em silêncio, o ar ficando mais rarefeito e frio. Bilbo, com sua adaga ferroada ao lado, sentia o anel pulsar em seu bolso, como se respondesse à proximidade do tesouro. Finalmente, chegaram à porta secreta, escondida em uma encosta lisa. A última luz da lua de outono, como predito por Elrond, revelou a fechadura. Thorin inseriu a chave e a porta rangeu, abrindo-se para um túnel escuro que levava ao coração da montanha. "É aqui que começa", disse ele com a voz tremendo de emoção. Bilbo foi escolhido para entrar primeiro. Seu papel de ladrão, agora mais real do que nunca. Com o anel no bolso e ferroada na mão, ele avançou pelo túnel, o coração batendo como um tambor. O ar ficava mais quente, carregado com um cheiro de enxofre e metal derretido. Ele emergiu em uma câmara colossal, cheia de montanhas de ouro, joias e armas antigas. E lá, no centro, estava Smaug, um dragão vermelho com escamas que brilhavam como fogo líquido, olhos como lanternas e uma respiração que fazia o ar tremer. Bilbo, invisível com o anel, aproximou-se, sua respiração presa. Ele precisava roubar algo, provar seu valor, mas o medo o paralisava. Usando sua astúcia, Bilbo começou a falar, sua voz ecoando pela câmara.
Grande Smaug, o incomparável, eu sou apenas um viajante curioso, disse ele, escolhendo palavras com cuidado. Smaug, despertando, abriu um olho dourado. Um ladrão, quer dizer? Rosnou o dragão com uma voz que parecia um trovão. Bilbo, mantendo a calma, provocava o dragão com charadas, ganhando tempo enquanto procurava algo para roubar. Ele avistou uma taça de ouro e a pegou, ainda invisível. Mas Smaug, com seu olfato apurado, sentiu a perda. Ladrão! Rugiu ele, cuspindo chamas que iluminaram a câmara. Bilbo correu, escapando por pouco enquanto o dragão se agitava. Enfurecido, Smaug saiu da montanha, voando para a cidade do lago para punir os humanos que ele acreditava terem enviado o ladrão. Bilbo, reunindo-se com os anões, alertou-os do perigo. A montanha tremia com a saída do dragão, e Thorin, agora dentro de Erebor, olhava para o tesouro com olhos brilhando. Mas a paz durou pouco. A notícia do ataque de Smaug chegou, e logo veio a batalha. Bard, um arqueiro de Esgaroth, usou uma flecha negra para atingir o ponto fraco de Smaug, matando-o. A cidade celebrou, mas o tesouro agora atraía outros olhos. Elfos e homens queriam sua parte. A batalha dos 5 exércitos eclodiu, com anões, homens e elfos enfrentando goblins e wargs que vinham reclamar a montanha. Bilbo, usando o anel, movia-se pelo campo, ajudando onde podia, mas a guerra era brutal. Thorin lutou bravamente, mas caiu, ferido mortalmente. No fim, a vitória veio com a ajuda das águias e de Beorn, que chegou como um urso gigante esmagando os inimigos. Bilbo, exausto, sentou-se entre os destroços, segurando a taça que roubara, agora sem valor diante das perdas. Meses depois, Bilbo retornou ao condado, transformado. Sua toca em bolsão ainda estava lá, mas ele não era mais o mesmo hobbit. O anel, escondido em seu bolso, era um segredo que ele carregaria, junto com as memórias de coragem e amizade. Ele sentou-se na varanda, fumando seu cachimbo, e olhou para o horizonte, sabendo que a aventura o mudara para sempre. E vocês, o que acharam dessa jornada? Deixem nos comentários suas impressões, curtam e se inscrevam para mais histórias da Terra-média.